A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu prezado e amado irmão. Me escute um pouco. Não desliga. Me assiste que eu vou dizer hoje uma mensagem muito especial para você. Mas como especial? Eu vou falar da fé. Mas qual é a fé que eu vou falar? Esta fé que você ouve por todas as partes? Não, hoje eu vou falar de uma outra fé. Mas que fé? Só existe de só uma fé? Um só batismo? Uma só fé? Sim. Mas eu vou lhe falar com todas as letras qual é esta fé de que está escrito lá em Efésios. Uma só fé. Eu vou falar dela hoje. Você não está acostumado a ouvir falar desta fé. Você está acostumado a ouvir falar de uma fé que diz que traz dinheiro, de uma fé que diz que traz bom casamento, que traz bom carro, que traz coisas materiais para o seu bolso e para a sua própria vida, para o seu deleite particular. Mas hoje eu quero falar para você da fé que era a fé dos apóstolos, a fé dos discípulos do primeiro século. Eu quero falar desta fé. Eu não quero falar dessa fé banal que está aí hoje aí, pregada de todas as formas por pessoas inescrupulosas, por pessoas que estão usando esse título chamado fé, já que a fé é o combustível da nossa vida, que nos leva, que nos impulsiona até a presença de Deus. A fé é isso, é o combustível que nos impulsiona, que nos dá força, que nos dá qualidade, que nos dá disposição até caminhando em direção até chegar a Deus. A fé é isso. Mas que tipo de fé? Vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 36 ao 40. Escuta esta leitura e guarda aí para você ler na sua casa. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porventura Deus, alguma coisa melhor, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essas pessoas que eu acabei de ler para você, que foram apedrejados, foram levados às prisões, foram mortos, foram escarnecidos, foram reduzidos a nada. Não tinha casa, andavam errantes pelos desertos. E eu estive lá nos lugares onde eles andaram. Recentemente, eu estive lá no deserto da Judéia. Era lá que eles andavam. Era lá que eles caminhavam. E por que faziam isso? Porque foram expulsos de seus lares, foram expulsos das suas casas, do seio da sua família, foram perseguidos a ponto que não tinha onde morar. O clero do judaísmo e de outras nações, como Nero, imperador romano, que empreendeu uma perseguição terrível, matando alguns dos nossos discípulos antigos e expulsando tantos outros. Então, eles não tinham morada.
se fosse nos dias de hoje, e que você fosse analisar um homem desse, dizer, esse homem aí vive pelo mundo, não tem nada. Você ia dizer que ele era um miserável sem Deus. Você ia dizer, ouvindo as mensagens estrábicas dos dias de hoje, as pregações direcionadas ao dinheiro, à riqueza, é o que se ouve hoje no rádio, na televisão, por toda parte, as pregações direcionadas a dinheiro, a bem-estar, a riqueza, a bela propriedade, quando na verdade nunca foi a pregação da fé dirigida desta forma, só hoje que está sendo, porque hoje nós estamos sob o domínio do anticristo no mundo. O que é o anticristo? É a antipalavra. O anticristo, impulsionado pelo demônio, é que induz as pessoas a desviarem-se da palavra de Deus e a pregarem coisas que não podem sustentar na Bíblia. Não pode sustentar na palavra de Deus, porque não está escrito sobre isso. O que está escrito é isso aqui que você acabou de ver. E esses homens? Então, hoje eu vou falar de três, só de três, porque o tempo aqui você sabe que é sempre curto. Primeiro eu vou falar do começo da fé, o ano 34. No ano 33, Jesus morreu e subiu ao céu. Um ano depois, no ano 34, tinha um pregador chamado Estevão, um diácono, um homem cheio de fé, um homem cheio de dons, um homem cheio de amor, um homem cheio de esperança, uma pessoa que você olhava para ele, assim testemunharam e viam-no como se fosse o rosto de um anjo. A presença dele, a conversa dele, a palavra dele era tão maravilhosa porque ele era cheio do Espírito Santo que a sua presença transmitia paz a quem ouvisse. E as pessoas, no dia do seu apedrejamento, viram isso nele. Parece um anjo. A palavra meiga, não tinha palavra de revolta, não tinha palavra de escárnio. Outro dia eu vi um pregador na televisão e perguntaram para esse pregador, famoso inclusive, não vou dar o nome porque não precisa, famoso, homem de muita riqueza, homem de muitas igrejas, ele é presidente de muitas igrejas, e perguntaram para ele de um certo pastor que, pelo que sei, no passado foi muito famoso, tinha programa até na Rede Globo, ele tinha programa de televisão na Rede Globo. E esse homem hoje em dia, por causa dos sucessivos casamentos que aconteceram na vida dele, hoje em dia me parece que ele não tem mais um tempo para dirigir. E ele fez alguma crítica a esse homem que eu estou falando, e esse homem com palavras rudes, palavras bravas, palavras de alto, vamos dizer assim, de baixaria, disse, eu não vou responder esse homem porque eu não chuto cachorro morto. Eu pergunto para você, será que Estevão, que foi visto como um anjo, o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo, quando seus algozes o pegaram para matar, na perseguição, dizendo, até mentindo, pagaram pessoas para mentir contra ele, dizendo que o Deus dele, que era Jesus, viram-no blasfemar do governo de Israel, do templo de Israel, e mentindo contra ele, se arremeteram. E Estevão olhou para eles, sem uma única palavra de retorção, de revolta, simplesmente ele aceitou calmamente sereno, pela fé que tinha, os desígnios que estavam acontecendo com ele da parte de Deus. Já esse homem que eu disse, que ele disse que não chutava cachorro morto, parece dominar nas redes sociais, na televisão. Mas isso é palavra de homem de Deus? Ou é a palavra de um mundano que está disputando qualquer outra coisa, mas não a fé? A fé, meus queridos e amados irmãos, é esta fé que eu estou falando. Existem dois tipos de fé, daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Esta fé que eu estou lhe dizendo exige de cada pessoa convertimento total, mansidão, fruto do Espírito. Saiba o que é, quais são os frutos do Espírito. Depois eu vou falar, não hoje, quais são os frutos do Espírito. Você vai ver que isso não tem nada a ver com a maioria desses pseudos pregadores que se intitularam como homens de Deus, apóstolos,
bispos e tantos outros, que é um verdadeiro ringue nas palavras dele contra as palavras dos outros, quando se sente atacado de uma certa forma, e se sente atacado porque a vida deles, o modo deles viverem, o modo de se comportar na sociedade é que provoca este ataque de outras pessoas. Então, o primeiro homem que eu estou falando foi no ano 34, era Estevão. Foi morto. Puxaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Que foi que ele, ao ser apedrejado, quais foram as palavras dele? Ele xingou seus algozes e disse, não, que Deus não imputasse-lhes aquele pecado. Ele ainda orou por eles, não imputa a estes homens, Senhor, este pecado. E ele viu os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus e como lhe convidasse, vinde a mim, servo meu. É evidente que naquele dia Estevão morreu, mas naquele dia ele também não entrou no reino dos céus. Porque a morte, querido irmão, para quem morreu é só um momento. O morto, quem morreu, não vê o tempo passar na sepultura. Na sepultura o tempo não passa. É rápido, tudo é hoje. Por isso Jesus disse aquele ex-ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Porque no dia que aquele ex-ladrão ressuscitar, para ele, aquele acontecimento 2000 e poucos anos atrás é como se fosse hoje. Então Estevão viu isso. Esse foi o primeiro mártir. Que fé era essa que Estevão tinha? E se fosse um desses homens aí que você conhece, que alguém enfrentasse-o para matar, como é que ele ia reagir? Como ele ia reunir seus irmãos de igreja e estão querendo me matar? Ia criar uma guerra, uma revolta, porque ele não se submeteria aos desígnios de Deus dessa forma. O segundo que aconteceu isso é o Tiago. Não aquele Tiago que foi pastor lá em Jerusalém, mas Tiago, filho de Zebedeu. Foi morto no ano 45, 12 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, pereceu, morreu por conta do nome de Jesus e pela revolta dos incrédulos e incircuncisos, mas ele não se revoltou, aceitou o desígnio como se estava marcado a si mesmo, e ele aceitou da parte de Deus, porque tinha a fé. A fé, mas qual era a fé? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela para você. Não é essa fé explosiva aí não, que se a pessoa foi na igreja, ora na igreja, Senhor, resolve meu problema. Se o problema não for resolvido, ele já não vou mais porque ele não resolveu meu problema. Então isso não é fé. Isso aí não é fé. Isso aí é um costume. Isso aí é uma forma banal de você falar que tem fé. Você encontra muitas pessoas que dizem, eu tenho tanta fé em Deus. Na primeira provação que eles tiverem. Aliás, esses que dizem tais, nem, na verdade, se submeteram aos dogmas da palavra de Deus. Dogmas, estou dizendo, as doutrinas da palavra de Deus. Não se sujeitaram e diz que tem muita fé. Na primeira provação que tiverem, eles sairão. E na Bíblia, a palavra, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E também disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, observe, meu prezado e querido irmão, que é preciso você permanecer na fé. Mas qual é a fé que você vai permanecer? Esses homens que eu acabei de ler sobre eles, foram cerrados, apedrejados, perseguidos, não tinham sequer um lugar para morar, ausentes até de família, devido à perseguição. Você imagina, você acha que ele perdeu a fé? Pegou em armas para se defender? Não, esses homens permaneceram até o último instante da sua jornada aqui na terra. Por isso está escrito que eles são os heróis da fé verdadeiramente, são esses homens que permaneceram diante da tribulação e da perseguição, eles permaneceram aos pés de Jesus. Ainda tem mais um, para que eu não posso me alongar, chama-se Filipe. Esse era o Filipe, que tinha umas filhas, uma esposa. Não é aquele Filipe das 4 filhas, não. É um outro Filipe. Esse, no ano 54, portanto, 21 anos depois,
da morte e ressurreição de Jesus, ele saiu por ali cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. Chegou numa cidade chamada Hierápolis, na Ásia. Essa cidade fica perto da Turquia. Lá encontrou um grupo de idólatras chamado Ebionitas, que professavam uma religião dessas da idolatria, que aceita imagens, que aceita estátuas, que acendem vela, que fazem outros tipos de sacrifício, achando que estão desta forma servindo a Deus na tradição. Para eles, essa tradição é de Deus. Esse homem, prenderam-no quando ele apresentou Jesus aos Ebionitas. Os Ebionitas, que eram idólatras, não aceitavam a divindade de Cristo, achavam que ele não era Deus, porque para eles, Deus é o do céu, não da terra. Só que eles não sabiam da palavra que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, a divindade de Jesus, é explícita, está na palavra e está na sua própria pessoa, e nós próprios recebemos benesses da parte dele e sabemos que só quem é Deus é que pode nos trazer tais benesses. Porque aqueles que são chamados santos, que morreram, não tem como fazer nada por ninguém, pois estão mortos, estão na sepultura, ninguém ressuscitou. Desse que eu estou falando, a ressurreição ainda vai acontecer. Quando? Na volta de Jesus. Prender esse homem, amarraram esse amado irmão Filipe, apóstolo, ele era apóstolo mesmo ungido, escolhido, marcado por Jesus. Prenderam-no e amarraram a sua cabeça junto a um edifício e apedrejaram-no até que expirou. Foi assim que dormiu no Senhor este amado servo de Deus que palmilhou as terras da Palestina, pregando o Evangelho, palmilhou a Ásia, pregando o Evangelho, homem piedoso, temente a Deus. E se um desses aí que anda pregando aí, um Deus que dá tudo, se um homem desse entrasse pelo caminho desse, alguém ia dizer: ah, tá vendo, Deus o abandonou. Deus não o abandonou, porque Deus não é dinheiro, Deus não é riqueza, Deus não é prosperidade. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, estou dizendo, com um único objetivo, de nos salvar. Pois só esse, para que o mundo todo fosse salvo por ele. Então, meu querido e amado irmão, esta fé de que a pessoa sofre as tribulações, sofre a morte, e não, como aconteceu com isso aqui, não se revolta, esta é uma fé chamada fé passiva. É a fé que aceita luta, que pode passar fome, que pode passar doença, que pode estar sem morada, que pode ser provado de todas as formas. É a fé que todo cristão deve ter, a exemplo dos apóstolos e discípulos do passado. A fé deles era essa. Você vê que Paulo morreu lá em Roma, numa via chamada Hostites, morreu arrastado e mais tarde decapitado. Esses que vos falei, você viu a morte deles. Outros foram cerrados pelo meio, outros apedrejados. E nenhum desses homens se revoltou porque eles estavam na fé que salva. Não nesta fé banal, que fala de riqueza, que fala que se o homem for para a obra de Deus, ele vai ficar rico, bilionário, e vai ter um prédio de cobertura, vai ter carro do último ano. Ledo, engano e mentira de quem prega isso para você. Isso não existe na pregação pura do Evangelho. O que existe é que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E ele disse: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Você tem que permanecer. Você está na luta? Dê glória a Deus. Siga o seu caminho. Dê glória a Deus. Ame a Jesus ainda mais. E espere no Senhor, porque um dia a sua vida vai mudar. Se não mudar na face da terra, mas vai mudar no dia da volta gloriosa de Jesus. E se porventura você estiver na sepultura, você vai ouvir a voz de Jesus te chamando: vinde benditos, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E você então toma a posse que foi comprada pelo sangue de Jesus do reino dos céus,
e você vai entrar na glória triunfal de Jesus, porque Ele comprou, Ele resgatou você. Você estava prisioneiro na mão do adversário e Ele pagou alto preço para nos resgatar. Qual foi o preço? Seu sangue precioso. O que Ele exige de você agora? Fidelidade. Que você seja um fiel crente, um fiel servo de Deus, que não corra atrás de coisas perecíveis. Lembra daquele homem que olhou assim naquele ano, alargou o seu celeiro e disse: ó, minha alma, come, farta-te, tem muito para ti aí. E por detrás dele uma voz lhe disse: louco, hoje tomarão a tua alma, ou seja, a vida. E o que tu tens, para quem vai ficar? Então, as riquezas, Paulo diz, o amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Que você tenha dinheiro, que você tenha casa, que você tenha carro, que você tenha boa roupa, você pode ter todos os bens que são oferecidos pela tecnologia dos nossos dias. Porém, não coloque a sua fé nessas coisas, que isso vai perecer. O ladrão vem e rouba. A morte vem e você perdeu tudo, porque quem morre não tem mais nada. Então, não adianta. O que adianta é você permanecer. Aqueles homens foram fiéis servos de Deus. Na tribulação, na doença, na perseguição, no apedrejamento, cortado a espada, apedrejado com pedras grandes, forca e tudo mais, mas não deixaram de servir ao Senhor Jesus. Foram fiéis até o fim. É assim que Ele nos aconselha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então esta fé, meus irmãos, tem essa fé aí, que é essa fé explosiva, que diz que Ele dá tudo e você vai arrumar dinheiro, e enfim, e tem a fé passiva. É fé passiva que suporta a tribulação, é fé passiva que suporta que você enfrente uma doença. É a fé passiva que isso faz com que você suporte a pobreza, se porventura ela acontecer com você. Se um dia na sua casa for assolada por algum motivo, e você pelo desemprego, pela infelicidade do desemprego, ou de outra coisa qualquer, e você não tiver acesso aos bens materiais, você não deve jogar fora os bens espirituais por conta dos bens materiais que são passageiros na nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você entenda esta palavra. Eu estou dando uma palavra de unicista. Estou dizendo o mesmo roteiro que eram dos nossos irmãos do antepassado, os discípulos, apóstolos, até mais ou menos o primeiro século, fim do primeiro século da Igreja na Terra. Depois ela se prostituiu, porque esses homens que eu falei morreram, pereceram, estão no aguardo da volta de Jesus e os novos pastores foram se corrompendo e hoje a corrupção é generalizada. Então, mas que você ouça esta palavra e torne-se um desses servos de Deus até o fim da sua vida. E Deus te guarde e te abençoe, em nome de Jesus. Deus amado, abençoe esse meu irmão que me ouve e me vê. Guarda-o no temor da tua palavra e que ele seja um desses, cerrado pelo meio, apedrejado, no sofrimento, na dor, mas não desista da fé, esta fé passiva, esta fé que suporta a perseguição, essa fé que não tem o princípio da retorção quando alguém nos afrontar, quando alguém mexer conosco no sentido de nos deixar doentes, feridos, machucados. Então, Senhor, abençoa esta vida. No nome de Jesus, eu te peço. Amém.